Oi, advogada, tudo bem contigo? Espero que sim. Tenho dois recados para te passar aqui no comecinho do nosso vídeo. O primeiro deles é pedir para tu já te inscrever no nosso canal, que aí o teu sininho vai tocar toda vez que tiver conteúdo exclusivo aqui para ti, para tu já curtir o nosso vídeo, compartilhar, colocar nos comentários aqui embaixo o que tu achou dessa aula. E o segundo deles é para te lembrar que toda quinta-feira sai vídeo novo aqui, exclusivo, com todo o conteúdo para vocês fazerem as pazes e levarem a advocacia. Semana passada, no nosso último vídeo, eu falei para vocês sobre os 5 passos para vocês terem sucesso na advocacia. Se vocês não assistiram esse vídeo, vai lá no nosso canal e vocês vão assistir ele. Bom, mas hoje o que eu quis trazer nessa aula é um tema, meninas, que toda vez que eu converso com as advogadas, toda vez que vem uma nova mentorada, elas sempre me falam que é a precificação. A dificuldade que ainda vocês têm de cobrar pelo serviço, de precificar, de dizer para o cliente que tu não vai dar um desconto, né? E tantas questões relacionadas ao preço do teu trabalho. E esse é um dos pontos mais importantes, a precificação. Porque, primeiro, a gente não aprende na faculdade a precificar os honorários. A gente sequer ouve falar que existe uma tabela de honorários, que aí cada, seccional vai ter a sua tabela, ao longo do país, né? E aí cada uma delas vai ter ali um norte do que vocês devem cobrar. Eu sei também que tem a tua região, que tem o tipo de ação que tu vai cobrar, mas tudo isso passa muito pelo valor que vocês têm do trabalho que vocês estão entregando. Então, a precificação, eu quero passar para vocês aqui alguns pontos que são extremamente relevantes na hora de vocês precificarem os honorários de vocês, tá? Então já pega um papel e uma caneta aí para tu anotar essas dicas, esses pontos. Não são nem dicas, né, gurias? São passos mesmo que vocês devem cumprir para que realmente vocês mudem a precificação de que vocês, a qual vocês estão fazendo, que vocês estão sentindo que não tá dando retorno na advocacia. Primeira delas, vocês não podem cobrar o preço dos honorários para cada cliente que chega no escritório. Aí quando tu atende, tu vai ver qual é o caso, tu vai ver do que se trata e aí tu vai precificar. Isso tem um erro muito grande, porque tu não tá considerando várias questões, como todos os gastos que tu tem, a tramitação que aquele processo vai levar, Então vocês precisam primeiro já ter uma tabela de honorários pronto. Vocês têm que tirar um tempo, tá, dentro da rotina de vocês, para vocês se sentarem, verem as áreas que vocês atuam, o tipo de ação que vocês vão fazer, em média, quanto tempo leva essa ação na comarca de vocês. Se vocês não sabem, conversem com colegas mais experientes. A maioria das OABs tem grupo, tem comissões das áreas, vocês podem perguntar se vocês estão começando. Busquem essas informações para que vocês criem uma tabela entre atendendo a esses questionamentos e também com base na tabela, né, que aquela seccional fixe ali para vocês terem um mínimo e um máximo, tá? Então vamos supor, uma ação de alimentos, vocês vão ter um mínimo de 3.000 a 6.000 reais. Então, depois de vocês fazerem esse passo, vocês vão conseguir ter uma tabela pronta dos honorários para que vocês não fiquem cobrando para cada pessoa um valor diferente. Vocês já vão ter analisado ali o tempo do processo, quanto aos custos de vocês do escritório. Aqui na Eleve, por exemplo, com as minhas mentoradas, como é que a gente faz? Porque aqui o nosso trabalho é muito artesanal, não no sentido de falta de recursos, de falta de inovação, não é artesanal, que realmente, que nem uma escola, que nem um ensinamento. Eu e a minha equipe, a gente senta com vocês, vocês podem estar em qualquer lugar do Brasil, porque hoje a gente sabe que não existe limites, para comunicação, para os encontros. Então, a gente senta e a gente constrói essa tabela.
Eu vou ter todo um questionamento que eu vou te perguntar, que eu vou entender a tua realidade pra gente montar uma tabela que tu te sinta, primeiro, confortável, que tu te sinta dentro da realidade, mas que ela também faça com que seja transmitido o valor do teu trabalho, tá? Que realmente tu comece a ter retorno e realmente ganhe os teus honorários, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam ter é uma tabela de honorários para que vocês possam ali trabalhar, tá? Vocês precisam também na precificação fazer o cliente de vocês entender, e aí eu vou falar sempre muito do valor, muito do valor, porque é exatamente isso, porque, por exemplo, quando tu compra uma Coca-Cola, tu não questiona por que tu compra Coca-Cola, é Coca. Entendeu? Então, vocês precisam que o cliente de vocês contrate a Karen, a Maria, a Joana, porque a Karen é a Maria e a Joana, ponto. Eles precisam entender o valor. Então, se vocês sentirem alguma objeção do cliente, mas advogado isso, entendeu? Aí vocês vão dizer, bom, né? Aí vocês podem dizer assim, bom, eu entendo o senhor, eu entendo a senhora, que aquele advogado, aquela advogada cobrou um valor XY, mas aqui no escritório a gente atende o senhor fora do expediente, aqui no escritório a gente acompanha o senhor, a senhora em tal atos, porque tem muitos advogados, por exemplo, gurias, que eles não acompanham em todos os atos. Tem advogado que cobra recursos dentro de um processo separado, enquanto outros cobram junto, porque não existe muito, pelo menos, né, com base no que se sabe, não existe muito um regramento, assim, de que tu pode cobrar. Existem os atos ali isolados e tu pode cobrar eles separados ou tu pode cobrar todo um processo, entendeu? Então, você tem que mostrar para o cliente qual é o valor que ele está tendo quando ele está pagando o teu preço. E aí muitos pedem desconto. Desconto é uma coisa complicada de vocês darem. Porque normalmente, quando vocês fazem a tabela, vocês já levam em consideração essa situação. Por isso que vocês têm um mínimo e vocês têm um máximo. Ali vocês podem trabalhar, de repente, sei lá, o cliente vai pagar à vista, tu dá uns 5% de desconto. Mas eu acho que desconto é muito complicado na advocacia, porque nós não estamos falando de uma calça, nós não estamos falando de um produto consumível. É realmente a prestação de um serviço ali que a gente está fazendo. Então, eu não costumo ter descontos, por exemplo. O que eu costumo é facilitar o pagamento. Né? Mas claro, vocês também têm que ter um mínimo de parcelas. Eu, no início da minha advocacia, eu parcelava às vezes em 2 anos. Então, imaginem, eu cobrar honorários em 24 vezes. Porque, sei lá, o valor era 6 mil, 7 mil, né? Parece muito, mas aí eu cobrava em 24. O que eu tinha de retorno daquela parcela? O que aquele processo... Eu não sentia aquele processo entrar no caixa do escritório. Então não tem como. Aqui na Eleve eu vou te ajudar, entendeu? Por exemplo, nessa situação. Eu vou te ajudar a ver a área que tu trabalha, eu vou te ajudar a ver o tipo de ações que tu vai fazer. Por exemplo, um advogado criminalista, ele não pode cobrar a mesma coisa que um advogado familiarista. Um advogado trabalhista não vai cobrar a mesma coisa que um advogado previdenciarista. E por que eu tô te dizendo isso? Porque no início da minha advocacia, eu trabalhei por 5 anos numa banca de advogados, aonde era advocacia geral. Era full service, que a gente chama, entendeu? Era de tudo. E aí eu vi de tudo. Eu consegui passar por todas as áreas. Eu fiz trabalho, eu fiz previdenciário, eu fiz família, eu fiz administrativo, eu fiz crime. Tudo que vocês puderem imaginar, eu fiz. E eu vi todas as áreas, eu vi as nuances que tem. E quando eu vim para minha advocacia, uma das primeiras coisas que eu sabia é que eu não podia seguir naquele sistema. Então, aqui eu vou te ajudar a tu conseguir visualizar isso e conseguir precificar os teus honorários exatamente com base na tua realidade, na área que tu escolheu. Né? Então, assim, outro ponto agora que eu quero falar para vocês. Que é muito importante na precificação, que talvez vocês não se toquem, principalmente quem está começando, tá? Isso vai variar de comarca para comarca, mas, por exemplo, aqui na minha comarca, processos de família, eles duram em média 24 meses. Aí eu vou cobrar uns honorários lá, vou fazer no máximo 12 vezes, por exemplo. A pessoa me deu uma entrada e o restante ela parcelou em 12 vezes no cartão, por exemplo.
Aí tem mais 12 meses que eu estou trabalhando sem honorários. E vamos supor que seja uma causa que eu não vislumbre alguma porcentagem ao final. Vocês têm que cobrar taxa de manutenção. O contrato de vocês tem que ter uma taxa de manutenção, porque vocês vão continuar fazendo petição, vocês vão continuar despachando, vocês vão continuar impulsionando o processo. E aí vocês não vão estar recebendo, então vocês têm que cobrar uma taxa de manutenção do processo. Isso não está errado. Isso não está errado. Até porque são poucos os advogados que conseguem cobrar muitas vezes o limite daquela tabela, porque a gente sabe que, tipo, algumas áreas, como por exemplo família, é difícil. Claro que tu pode aumentar o teu ticket, a gente tá falando também, para não entrar no outro assunto, mas aí tu teria que saber quem é a persona, quem é teu público-alvo. Aí são outras coisas que eu vou trabalhar com vocês aqui no canal, tá? Mas hoje, para te dizer, por exemplo, a média dos advogados de família não vai conseguir cobrar o que um criminalista, por exemplo, cobra, até porque são áreas diferentes. Então, vocês precisam pensar numa taxa de manutenção para os processos, porque, a depender das comarcas, eles demoram tempos imensos e vocês ficam trabalhando sem honorário. Assim, ó, é muita coisa para a gente falar sobre precificação. A gente ainda tem que entrar em negociação, porque muitas vezes o advogado não sabe, muitas vezes não, na maioria, os advogados não sabem negociar. Tá bem, ok, chegamos num preço maravilhoso, mas aí tu não sabe negociar aquele preço? Tu pode botar tudo a perder e de novo cobrar sem ser na tua precificação que tu fez. Então, o tema é muito, muito longo. Aqui nas aulas, a minha intenção não é de esgotar, porque a minha intenção, eu vou sempre trazer toda quinta-feira, te lembrando de novo, te inscreve aqui no canal, compartilha, já ativa o sininho aí, porque toda quinta-feira eu vou trazer vídeo. Esse tema da precificação, ele vai voltar aqui, eu vou trazer outras versões para vocês. Convido vocês a seguirem meu Instagram, @elevesuaadvocacia. Lá, eu e a minha equipe, a gente traz conteúdos mais curtos, mais diretos, dicas nos stories, enfim, falando sempre sobre todos esses temas, e a precificação não tem como fugir disso. Lá no meu Instagram também eu tenho uma ação que a gente faz, é um raio-x, tá? Esse raio-x e diagnóstico da advocacia, ele é totalmente gratuito. Basta que vocês entrem em contato no nosso direct ali. Eu e a minha equipe marcamos uma reunião com vocês, a gente te ouve, a gente conversa, a gente identifica os pontos que são extremamente importantes para que tu precise resolver para elevar a tua advocacia. Por isso que a minha mentoria não é uma mentoria em grupo, é uma mentoria individualizada, porque eu levo em consideração as peculiaridades de cada pessoa. Nós somos seres únicos, somos diferentes, então isso tem que ser levado em consideração, por isso que eu prezo muito por isso. Então, não deixa de seguir a gente aqui, de se inscrever, de seguir lá no Instagram. Até a próxima. Semana que vem tem vídeo novo toda quinta.